Segura essa nação rubro-negra, porque o que você vai ouvir agora pode explodir o mercado de transferências e mudar completamente os rumos do Flamengo nos próximos anos. Não é boato, não é especulação vazia e muito menos conversa de bastidor sem fundamento. O que está acontecendo envolve cifras gigantes, interesse internacional e um nome que pode redefinir o ataque do Mengão. Estamos falando de Igor Jesus, atacante que atualmente defende o Nottingham Forest e que, segundo informações fortes do mercado, entrou de vez na mira do Flamengo. E se eu te dissesse que o clube inglês já sinalizou abertura para negociar, que existe um valor colocado na mesa e que essa possível contratação pode ser uma das mais impactantes da história recente do futebol brasileiro? Fica comigo até o final, porque as últimas informações são justamente as que mais vão te surpreender e podem mudar completamente a forma como você enxerga o planejamento do clube para os próximos anos. Nos bastidores do Ninho do Urubu, o clima é de atenção total. O nome de Igor Jesus não surgiu do nada, não foi uma ideia jogada ao vento, nem uma sugestão aleatória de empresário tentando inflar mercado. O Flamengo já vinha monitorando o jogador há meses, acompanhando seu desempenho no futebol inglês, analisando números, comportamento tático, condição física e principalmente a situação contratual. Tudo feito de forma silenciosa e estratégica, do jeito que grandes clubes trabalham quando querem acertar mais do que errar. Fontes ligadas ao mercado internacional afirmam que o Nottingham Forest aceita vender Igor Jesus, mas com uma condição clara. O valor da negociação gira em torno de 217 milhões de reais. Isso mesmo, um valor altíssimo para os padrões do futebol brasileiro, algo que naturalmente gera debate, polêmica e muita divisão entre torcedores. Não é todo dia que um clube do Brasil se vê diante da possibilidade de investir uma quantia desse tamanho em um único jogador. De um lado, a empolgação. Afinal, estamos falando de um atacante jovem, com força física, velocidade, presença diária e experiência no futebol europeu. Um jogador que já provou que consegue competir em alto nível, enfrentar defesas pesadas e manter regularidade em um dos campeonatos mais exigentes do mundo. Do outro lado, a cautela. Vale a pena investir tudo isso em um único jogador? Ou seria mais inteligente usar esse dinheiro para reforçar outras posições do elenco e distribuir melhor os riscos? E é exatamente esse dilema que está acontecendo internamente no Flamengo. A diretoria entende que o clube precisa dar um passo além. O futebol brasileiro mudou, os rivais estão mais organizados, mais ricos, mais estruturados. A disputa hoje não é só dentro de campo, é no mercado, é na capacidade de atrair talentos, de montar elencos competitivos e de pensar grande de verdade. Não basta mais ganhar campeonatos nacionais, é preciso se posicionar como um clube global, com visão internacional. Igor Jesus aparece nesse cenário como um símbolo dessa nova mentalidade. Um jogador que não chega apenas para compor elenco, mas para ser protagonista, para assumir responsabilidade, para ser o cara que decide jogos grandes, mata partidas difíceis e muda a história em momentos decisivos. É aquele tipo de contratação que não passa despercebida, que mexe com o ambiente interno, com a imprensa, com os adversários e principalmente com a torcida. Mas afinal, quem é Igor Jesus dentro de campo? Que tipo de jogador o Flamengo estaria trazendo caso essa negociação se concretize? Ele é um atacante moderno, completo, com características muito valorizadas no futebol atual. Tem explosão, arranque, força física para segurar zagueiros, boa finalização com as duas pernas e inteligência de movimentação. Sabe atacar espaços, sabe jogar de costas para o gol, sabe se posicionar dentro da área. Não é aquele centroavante parado que só espera a bola chegar. Ele participa do jogo, pressiona, se movimenta, cria linhas de passe e ajuda na construção ofensiva. No futebol inglês, isso faz toda a diferença. O jogo é intenso, físico, rápido, com marcação forte o tempo inteiro. E se ele consegue performar lá, em um dos campeonatos mais exigentes do mundo, a tendência é que no futebol brasileiro ele consiga se destacar ainda mais. A intensidade é diferente, o ritmo é outro, e isso pode favorecer muito as características dele, especialmente jogando em um time que costuma ter mais posse de bola e mais volume ofensivo. O Flamengo, nos últimos anos, teve ataques muito fortes. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro em outras fases. Jogadores que marcaram época e deram muitas alegrias à torcida.
Mas a diretoria entende que o time precisa se reinventar. Alguns ciclos se encerram, outros começam. O futebol é dinâmico, ninguém consegue se manter no topo sem renovação. E Igor Jesus poderia ser exatamente a peça central desse novo ciclo, alguém que chega para liderar uma nova geração ofensiva. A ideia não é apenas contratar por contratar. O que está em jogo é um projeto esportivo, um planejamento pensando em médio e longo prazo. Um Flamengo mais competitivo internacionalmente, mais forte fisicamente, mais intenso, mais preparado para enfrentar qualquer adversário, seja no Brasil, seja fora. A contratação de um jogador desse nível seria parte de um movimento maior, de uma estratégia de crescimento e consolidação. E agora vamos falar do ponto que mais pesa, o dinheiro. 217 milhões de reais é um valor que assusta. É uma quantia que dá para montar praticamente um time inteiro, e isso levanta questionamentos legítimos. O Flamengo pode pagar? Deve pagar? Isso não comprometeria o caixa do clube? Não seria um risco grande demais para uma realidade ainda instável do futebol sul-americano? Internamente, o entendimento é que o Flamengo tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento, desde que bem planejado. O clube hoje é uma das marcas mais fortes da América do Sul, com receitas gigantes de televisão, patrocínio, marketing, bilheteria e programas de sócio-torcedor. O problema não é apenas ter o dinheiro, é decidir como usar esse dinheiro da forma mais inteligente possível, pensando em retorno esportivo e financeiro. E aí entra o conceito de investimento esportivo. Um jogador como Igor Jesus não é só um gasto, ele é um ativo, pode se valorizar, pode gerar retorno dentro de campo, pode render títulos, pode aumentar engajamento da torcida, pode vender camisas, pode atrair patrocinadores e no futuro ainda pode ser vendido por um valor igual ou até maior, especialmente se tiver bom desempenho em competições internacionais. Ou seja, não é só emoção, existe uma lógica econômica por trás. Claro que há riscos. Toda grande contratação envolve risco. Lesões, adaptação, pressão da torcida, expectativa alta, mas o futebol moderno é assim. Quem não se arrisca fica para trás. Os clubes que crescem são justamente aqueles que sabem equilibrar ousadia com planejamento. Taticamente, Igor Jesus se encaixa muito bem no Flamengo. Em um time que gosta de pressionar alto, ele é perfeito. Corre, marca, pressiona zagueiros, força erros na saída de bola. Em um time que gosta de ter posse de bola, ele se movimenta bem entre linhas, abre espaço para infiltrações, puxa a marcação e cria situações de finalização para os companheiros. Ele pode jogar como centroavante principal, mas também pode atuar em sistemas com dois atacantes, como segundo homem de frente, explorando velocidade e profundidade. Isso dá ao treinador várias opções de esquema, várias possibilidades táticas, várias formas de montar o time dependendo do adversário. É aquele tipo de jogador versátil, que se adapta a diferentes contextos de jogo. E tem um fator que muitas vezes é ignorado, mas pesa muito, o fator psicológico. Jogadores desse perfil chegam com fome, com ambição, com vontade de ser protagonista, chegam querendo fazer história, e isso contagia o elenco, eleva o nível interno de competitividade, faz todo mundo treinar mais forte, se cobrar mais, se preparar mais. A presença de um nome forte muda o ambiente do vestiário. A possível chegada de Igor Jesus também seria um recado claro para o mercado. O Flamengo continua pensando grande, não está satisfeito apenas em dominar o cenário nacional. Quer ser respeitado internacionalmente, quer competir de igual para igual com clubes grandes do mundo. Quer deixar de ser apenas um clube formador ou vendedor e se consolidar como um clube comprador de peso. E claro, isso mexe com a torcida. Parte da nação rubro-negra já está empolgada, imaginando gols no Maracanã, comemorações, decisões em finais, noites históricas. Outra parte está cautelosa, com medo de que seja um investimento alto demais, que possa não dar retorno, que possa se transformar em pressão excessiva para o jogador e para o clube. Mas uma coisa é inegável, se essa negociação se concretizar, será uma das maiores da história do futebol brasileiro. Um movimento que muda patamar, que muda percepção, que muda expectativas, não só para o Flamengo, mas para todo o mercado nacional, que passa a enxergar novos limites e novas possibilidades. E agora vem a parte mais interessante de tudo isso. Nada está fechado. Ainda existem conversas, ajustes, negociações, detalhes contratuais, comissões, prazos,
Formas de pagamento. O mercado é dinâmico, muda rápido e qualquer coisa pode acontecer. Uma proposta de outro clube, uma mudança de postura do time inglês, uma decisão interna do próprio jogador. Tudo pode interferir. Mas o simples fato dessa possibilidade existir já mostra o tamanho do planejamento do Flamengo. Mostra que o clube está olhando para frente, pensando em 2026, pensando em novos ciclos, pensando em se manter no topo por muito mais tempo. Não é um movimento impulsivo, é parte de uma estratégia estratégica de longo prazo. A pergunta que fica é: você acha que Igor Jesus seria o nome ideal para elevar o patamar do Flamengo? Você faria esse investimento? Ou prefere que o clube distribua esse dinheiro em outras contratações, reforçando mais setores do elenco e diluindo os riscos? Agora eu quero saber de você. Deixa nos comentários a sua opinião, porque esse debate promete dividir a torcida e gerar muita discussão. A sua visão é importante porque é justamente a paixão da torcida que move o clube, que pressiona, que apoia, que cobra e que faz o Flamengo ser o que é. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Mengão. E aproveita para assistir o próximo vídeo que está aparecendo agora, onde a gente aprofunda ainda mais o planejamento do Flamengo para os próximos anos, com outras possíveis contratações, saídas e estratégias. Tamo junto, nação! Até o próximo vídeo!